e me autoriza a começar, digita aqui no chat a palavra lucro. E aí eu vou direto ao ponto. Enquanto você digita a palavra lucro no chat, eu quero te dar duas dicas de livros bem legais. Por quê? Como professor de bolsa, a minha ideia é sempre passar uma parte educacional muito legal para você. E eu, sinceramente, eu não sei o quanto de dinheiro que você quer ganhar. Eu não sei se você está aqui de curioso. Eu não sei se você está aqui para fazer até 5 mil reais. Eu não sei se você está aqui para aprender a como ganhar 10 mil reais por mês, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu não sei aonde você quer chegar. Mas eu vou te dar duas dicas de leitura. Eu não ganho nada da Amazon, de autores, de livros, de editoras para divulgar. Então eu vou te dar duas dicas legais. Se nessa aula você tem a pretensão de lucrar até 20 mil reais por mês, você está nesta aula e você tem a pretensão de lucrar até 20 mil reais por mês, se você conseguir e quiser, tem um livro legal chamado Fibonacci Trading Code, que é o código de Fibonacci. Fibonacci é uma ferramenta que tem dentro da plataforma. Ela é uma sequência matemática desenvolvida em 1936 pelo Leonardo Pisa Fibonacci, onde ele mostra uma sequência com probabilidades matemáticas de atingir um determinado preço. Esse livro ele mostra exatamente essa probabilidade e como fazer os tracejos de Fibo. Então chama Fibonacci Trading Code. O autor é o Oliver Stelling. Oliver Stelling. Beleza? Agora, se você tem a pretensão, de repente, de viver de mercado, a gente está falando mais de 20 mil reais por mês em bolsa, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, aí vem uma outra dica de leitura, que é o livro aqui da direita, Elite Wave Fibonacci, do editor Gerald Sanders. Tá? Ele também tem a tradução para o português, caso você não saiba inglês, fica tranquilo. Tá? Esse livro aqui ele vai misturar ondas de Elliott, desenvolvida por Elliott, e também as projeções matemáticas desenvolvidas por Leonardo Pisa Fibonacci. Quando junta os dois, você tem uma taxa de assertividade maior, te permite operar com mais contratos e, por consequência, ganhar mais dinheiro. Então, se você tem essa pretensão, Marquinho, meu custo de vida é alto e eu gostaria de começar essa jornada na bolsa com você na sala e gostaria de um conhecimento um pouco mais refinado. Então, você vai pegar exatamente o livro da direita. Então, recado dado aí para você. Fechou? Turma, vamos falar um pouquinho agora de bolsa de valores e começar a aula prática aqui para você. Ontem nós abordamos muitos assuntos interessantes. A primeira aula foi como lucrar todos os meses na bolsa. Mostrei um pouco da filosofia, metodologia americana para operar. Uma metodologia que segue um protocolo operacional, na qual temos uma taxa de assertividade de 80 a 90% das vezes que a gente opera. Aos iniciantes, pedi para você ontem abrir a conta no Banco BTG Pactual ou em qualquer outra corretora e baixar a plataforma Profit, que é a plataforma que a gente utiliza para lucrar. Espero que você já tenha feito isso. Ontem também eu comecei a ensinar como você lê o mercado da maneira correta através dos indicadores, mostrando e te provando que se você opera apenas uma estratégia, dificilmente você vai ganhar dinheiro na bolsa, porque o mercado ele é cíclico. Ele anda por ondas de impulsão e retração e anda também pela retração e expansão do mercado. Ou seja, quando a gente começa a aprender a ler o mercado, a gente utiliza uma determinada técnica para aquele mercado. Por isso que a nossa taxa de assertividade ela é alta nos últimos 23 anos. Não são 23 meses, são 23 anos, galerinha. É ano pra caramba, né? Mais de 2 décadas aí trabalhando com bolsa. E hoje nós chegamos na aula de número 2. Basicamente, o que vamos aprender? Como melhorar o nível de performance das suas operações. Com o mapa de calor da Bookmap, conseguimos identificar as principais regiões de liquidez do ativo no dia, ou seja, as regiões onde houveram o maior volume de negociação, representadas por suportes e resistências. Como você consegue deixar de ser mão de alface e como que você consegue operar com contratos maiores e como você consegue fazer lucro e bater a meta todos os meses positivo. Então a gente vai começar a aprender exatamente isso agora, tá? Para a gente começar a aprender isso, nós temos que aprender um negócio muito importante, que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade e muitas pessoas passaram desta aula. Então a gente precisa fazer o passo de número 1 dentro do passo de número 2, que é a aula de interpretação de barras. Eu vejo até profissional errando feio nisso daqui. Nossa senhora. Eu geralmente chamo do particular, troco uma ideia e falo, meu amigo, minha amiga, dá uma olhadinha nessa aula que você está ministrando aqui, porque talvez você esteja passando a mensagem de uma maneira equivocada. Aí, galera, caramba, Marquinho, não tinha me atentado nisso. Obrigado por você ter me falado. Não que eu sou bom, galera. Geralmente a gente se ajuda no mercado, um ajuda o outro. Eu também sou suscetível de erro, né? Sou um ser humano. Mas, às vezes, a gente passa algumas etapas que podem ser cruciais na sua tomada de decisão. Então, eu quero fazer aqui com você alguns desenhos, para que você saiba exatamente essa interpretação. Imagina que eu tenho um gráfico de 2 minutinhos, onde cada barra corresponde a 2 minutos de negociação, ok? Vou fazer alguns desenhos e seria interessante que a partir de agora você anotasse e que você filmasse, tá? Para você não perder nenhum detalhe. Então vamos lá. Imagina que em 2 minutos eu faço tenho uma barra vermelha no meu gráfico. O que que essa barra quer dizer? A barra abriu e durante 2 minutos começou um fluxo vendedor muito forte. Vende, 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 e ele fechou. Majoritariamente é uma barra de corpo, uma barra de amplitude. Isso aqui é uma barra de venda, ok? Agora, imagina uma outra situação. Imagina o seguinte: imagina que eu tenha uma barra verde e uma sombra muito grande nesta barra. O que isso significa?
Lá no gráfico de 2 minutos, significa que o mercado abriu, começou a entrar força compradora. Compra, 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 chegou até aqui em cima. Aqui em cima, começou a atuar força vendedora. Vende, 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 e fez uma sombra muito grande na parte superior. E o mercado fechou a barrinha. O que significa essa barra? Se eu for transpor isso daqui, essa sombra, ela significa uma grande barra vermelha. Essa sombra, se eu for transpor, é a mesma coisa que uma barra vermelha. E essa barra verde na parte inferior é como se fosse uma pequena sombra. Então, o que isso significa? Essas duas barras, elas significam exatamente a mesma coisa. Então, essas duas barras têm o mesmo significado. Então, quando a gente vê uma barra no gráfico assim, uma barra, uma sombra muito grande e um corpo pequeno, isso aqui significa uma barra de venda. E muitas vezes essa barra verde a gente acha que é uma barra verde apenas, mas na verdade é uma barra de venda. Outras coisas que acontecem. Às vezes você está no gráfico e você vê algo mais ou menos assim. Uma barra que tem um corpo pequeno, você tem uma sombra um pouco menor embaixo e uma sombra um pouco maior em cima. Aí você vê esse tipo de barra no gráfico. O que aconteceu aqui? O mercado abriu, entrou força vendedora, o comprador tomou conta da situação, jogou o preço para a parte superior, entrou força vendedora, caiu, exatamente, tudo isso em 2 minutos, e a barra fechou. Essa sombra na parte superior, se eu for transpor isso daqui, essa sombra, turma, é uma barra vermelha. É a mesma coisa. Então, se eu for jogar isso aqui para o lado, isso aqui é uma grande barra vermelha, e aqui na parte de baixo é uma grande sombra. Ou seja, essas duas barras que eu desenhei é exatamente a mesma barra. Elas são iguais. Então, isso aqui é uma barra de venda. Então, às vezes, a gente fica buscando só barras vermelhas, onde na verdade está escancarado, na tua cara, e você não está conseguindo enxergar. Às vezes você olha uma média, olha um topo, olha um fundo, mas você não está conseguindo interpretar o que cada barra quer dizer. E quando você começar a olhar o simples, isso aqui é simples, o simples funciona, é o simples que dá dinheiro para você. Tá? Então, nessa aula, a gente vai trabalhar bastante essa percepção de interpretação de barra. E aí você vai ver que os gatilhos estão na tua cara, o tempo inteiro está na tua cara, só que você não está enxergando. Eu vou te dar outros exemplos aqui para a gente elucidar. Imagina uma seguinte situação. Imagina que eu tenho uma barra de força, uma barra de compra. O que aconteceu? Abriu a barrinha e durante 2 minutos o mercado ficou batendo, 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 batendo e fez majoritariamente uma barra compradora. Então isso aqui é uma barra de compra, certo? Algumas vezes vai acontecer de eu ter uma barra vermelha de corpo pequeno e uma sombra muito grande na parte de baixo. Então o que aconteceu aqui? O mercado abriu, o vendedor começou a jogar o preço para baixo, o comprador jogou o preço para cima e o mercado fechou. O que significa essa sombra muito grande? Ela significa uma rejeição. Então, se eu for transpor essa sombra aqui, ela é uma barra compradora. E esse corpo vermelho é uma sombra. Então, essas duas barras, elas são a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Isso aqui é uma barra de compra. Exatamente a mesma coisa. Aí você está caçando uma barra verde e já apareceu a barra verde na tua cara, que está transfigurada, que a gente chama, né, de barra vermelha. Às vezes acontece de ter uma barra, de repente, de um corpo assim. Um corpo intermediário, uma sombra em cima e uma sombra embaixo. O que aconteceu aqui? O mercado abriu, entrou o fluxo comprador, subiu, tá? Desceu, vendedor jogou o preço para baixo, o comprador empurrou o preço para cima e a barrinha fechou. Essa sombra na parte de baixo, se eu for transpor ela aqui, ó, essa barra é como se fosse uma grande barra verde, certo? E uma sombra exatamente na parte superior. Então, as duas barras, apesar de ser de cores diferentes e formatos diferentes, significa a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Conseguiu entender, galera? Então, isso é um treino. Isso a gente trabalha muito na área do aluno, com diversas videoaulas e principalmente no pregão ao vivo, na nossa sala fechada de operações. Então, é importante a gente aprender barrinha por barrinha. O que é legal dessa aula de interpretação? Quando a gente junta duas coisas, que é interpretação de barras mais alinhamento de médias, você vai começar a perceber com uma certa facilidade as entradas do mercado. Vai ficar bem simples de você entender. E aí você vai ver que bizarro que é esse negócio. Aí você fala, caramba, quanto de dinheiro eu já deixei de ganhar? Ou quanto de dinheiro eu vou ganhar? É muito legal. Então eu vou fazer agora alguns desenhos para você. E aí é legal que você filme, que você tire foto e guarda aí no rolo de câmera do seu celular. Então eu vou te dar alguns exemplos bem legais, tá? Vamos lá. Imagina que você está no mercado de mini índice. E eu acredito que a maioria aqui deva operar mini índice, tá? Que é o ativo brasileiro. No gráfico de 2 minutos. Imagina agora que amanhã, no dia 17 de junho, você está lá no seu gráfico e você vê algo nesse sentido. Eu tenho uma média aritmética de 200 períodos, que mede no longo prazo para onde aquele ativo ele quer ir. Na parte de baixo, eu tenho uma média de 9 períodos exponencial, que mede em questão de minutos para onde aquele ativo quer ir. E eu tenho uma média de 20 períodos aritmética, apontado para cima, que mostra em questão de horas para onde aquele ativo quer ir. Se você viu a aula de ontem, você precisa entender que o mercado precisa ter um alinhamento de média para que o mercado possa correr. O que é um alinhamento de média? Para você que faltou ou não teve a oportunidade de ver a aula de ontem. Alinhamento para compra. Vou colocar em verde aqui, fica mais fácil, tá? Se eu quero buscar operações de compra, seria legal ter um alinhamento de média. A linha preta, a 200 aritmética, a linha 20, azul, 20 aritmética, e a linha vermelha. Que eu tenha esse alinhamento.
Quando eu tenho uma média de longo, médio e curto prazo, isso favorece o movimento de compra. Quando as médias estão desalinhadas, isso não favorece um movimento de compra. Então, isso aqui, guarda essa informação com você. Agora, o que é um alinhamento para venda? Vou colocar em vermelho. Alinhamento para venda. O que é um alinhamento? O que é um alinhamento para venda? Eu tenho basicamente, tá? A média de 200 na parte superior. Escrevi errado aqui, né? Não tem problema, você entendeu. A média de 20 para a parte de baixo e a média de 9 para a parte de baixo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho no longo, médio e curto prazo uma tendência baixista. Então, favorece o movimento de venda. Se eu não tenho esse alinhamento de média, eu tenho um negócio chamado, anota aí, por favor, falso movimento. Ou seja, às vezes você está acreditando que é um movimento de compra, mas na verdade ele é venda. Às vezes você está acreditando que é um movimento de venda e ele é compra, e vice-versa. Quando você começa a ter esse tipo de leitura, você começa a pegar o stop das outras pessoas que estão operando. O que que acontece com você hoje? Provavelmente a galera está pegando o seu stop e você está ficando triste. Então a gente precisa inverter esse jogo. Como que você pega o stop dos outros e não os outros pegam o seu stop. Aí você começa a ganhar dinheiro. Tá? Então imagina uma seguinte situação. Imagina que amanhã eu tenho um desalinhamento de média. Ok? Se eu tenho um desalinhamento de média, eu vou ter um falso movimento de entrada. Concorda comigo? Agora imagina a seguinte situação. Imagina que a primeira barra do dia faça uma barra vermelha. Imagina isso aqui, ó. Uma barra vermelha no mini índice, no gráfico de 2 minutos. O que que isso está mostrando para o Marquinho? Ele mostra o seguinte, ele fala, Marquinho, a primeira barra do dia é uma barra de venda. Então, preste atenção nas vendas. Segundo, Marquinho, as médias estão desalinhadas. Eu não tenho uma média bonitinha aqui, ó. Está desalinhado. Então, isso é um falso movimento. O que isso significa? Estatisticamente, eu tenho 80% de chance de ser um mercado de venda a partir de agora. A cada 10 vezes que isso acontece, 8 vezes, o mercado, ele afunda. Ele afunda, literalmente. Tá? Sabendo que o mercado tem 80% de chance de cair, a gente faz dois tipos de entradas. Anota aí. Entrada de número 1. A entrada de número 1, basicamente, consiste em a gente colocar uma venda na mínima dessa barra. Venda. Colocar o stop de 150 pontos, que é o nosso limite de perda, porque eu estou operando mini índice. E o alvo é o fechamento de gap, que aí eu vou te mostrar lá no gráfico o que significa o fechamento de gap, vai ficar fácil de você entender. Basicamente, consiste em pegar a gatilho de venda e levar essa operação até o fechamento do gap. É uma operação rápida, simples, objetiva, cirúrgica e lucrativa. Preciso olhar algum outro detalhe, como Times and Trades, livro de ofertas, book visual, alguma coisa relacionada a fluxo de mercado, ou IFR, estocástico, índice de força relativa. Não preciso olhar nada disso, porque você está num tempo gráfico pequeno, tá? E o próprio price action, que é a leitura de barra com média, já contempla todos os outros indicadores. Então não há necessidade de você observar isso. Tá? Então tira um print dessa tela, que depois eu vou fazer um replay de mercado para você, que vai ficar bem fácil de você entender. E para você que ainda não sabe ganhar dinheiro com a bolsa caindo, hoje você vai aprender. A maioria do brasileiro acha que bolsa de valores é comprar barato e vender caro. Se você pegar na rua da sua casa e perguntar como é que você acha que ganha dinheiro na bolsa, a maioria não vai saber. Mas as poucas que sabem vão falar assim, é para comprar a Petrobras barato e vender caro. A maioria vai falar isso. A minoria vai falar exatamente isso. Só que, turma, dá para ganhar um caminhão de dinheiro quando a bolsa cai. É uma das coisas mais incríveis que eu conheço na minha vida. Para o investidor, é muito ruim quando a bolsa cai, porque ele quer ver a bolsa subindo, né? Porque ele comprou. Mas para a gente, que é operador de bolsa, a gente ganha muito dinheiro na venda. Nós somos remunerados quando a bolsa cai. Aí eu vou te mostrar lá no gráfico como isso é possível. Então, para a gente, tanto faz, tanto fez, se a bolsa sobe, se a bolsa cai. A gente não tá nem aí para nada, na verdade. A gente só quer operar da maneira certa e ganhar dinheiro. É isso que eu ensino. Beleza? O que eu vou ensinar agora? Eu vou ensinar a entrada de número 2, tá? Entrada de número 2. Como funciona a entrada de número 2? A entrada de número 2, ela vai estar exatamente aqui, ó, na VWAP do dia. Anota aí, ó. VWAP do dia. Aqui. Então, o que que acontece no começo da manhã? O banco joga o preço para baixo, então ele começa a vender, 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 vender. É natural que na próxima barra ele recompre um pouco para pegar parte do lucro. E se fizer sentido para o banco vender mais, ele vai vender na VWAP, que é a média móvel ponderada pelo volume, o preço médio do banco. É o melhor preço de venda para o banco. E aí a gente atua exatamente aqui para pegar exatamente o nosso alvo. Qual é o alvo mesmo? O fechamento de gap. Lá no gráfico eu te mostro o que é um fechamento de gap. Tira um print, tira uma foto aí para você nunca mais esquecer. Beleza? Agora, Marquinhos, eu posso fazer as duas entradas? Deve. Você pode fazer a venda na mínima e a venda na VWAP. Como é que você faz? Se pegar a venda na mínima, você cancela a VWAP. Se pegar a VWAP, você cancela a mínima. Ok? Então eu vou repetir. Médias desalinhadas, mostrando falso movimento. Barra do dia abriu em gap de alta. Barra de venda. Barra de venda com média desalinhada é venda. Venda na mínima e ou venda na VWAP para jogar o mercado para baixo. Ok? Vocês me permitem continuar? Então deu a primeira entrada, segunda entrada. Agora eu vou subir mais um pouquinho o nível para você e a gente vai para o gráfico. Beleza? Vamos lá. Vamos subir um pouquinho mais o nível. Agora imagina um outro cenário agora.
Imagina que as médias, elas estão desalinhadas, e a primeira barra do dia, faça essa barra aqui. Uma barra verde, com uma sombra em cima e uma sombra embaixo. Ela faz exatamente essa barra. O que você precisa fazer a partir de agora? Você vai precisar interpretar a barra. Então, o que significa essa primeira barra no gráfico de 2 minutos no índice futuro? A barra abriu, entrou o fluxo vendedor, desceu, entrou o fluxo comprador, comprou, levou até lá em cima. Lá em cima o vendedor atuou e jogou o mercado para baixo. Então, se eu for transpor essa sombra aqui em cima, ela é basicamente uma barra vermelha. É a mesma coisa. Essa sombra, ela é uma barra vermelha. E esse corpo aqui na parte de baixo é uma sombra. Então, essas duas barras significam a mesma coisa. Ou seja, mesmo que seja uma barra verde, eu preciso entender o que significa essa barra verde. Então, essa barra verde tem o mesmo significado que uma barra vermelha. Ou seja, pô, tem uma barra verde para comprar? Não, depende do contexto dela. Então, é a mesma coisa, é uma barra vendedora. Então, por ser uma barra vendedora, basicamente eu também vou ter a mesma entrada. Eu vou ter a VWAP do dia com os mesmos gatilhos. Eu posso fazer a entrada 1 com uma venda na mínima da barra verde. Eu vou ter uma venda aqui, ó, uma venda aqui. O stop de 150 pontos. E onde é o alvo? Mesma coisa, fechamento de gap. Vou te mostrar lá no gráfico que é o fechamento de gap, para o mercado fazer esse movimento lá para baixo. Então, você entendeu a sacada? Às vezes você está falhando nisso, pô, não está aprendendo a ler a barrinha da maneira certinha. Mas agora você está começando a aprender, que legal que você está aqui. E eu já te convido, turma, enquanto você vai anotando, para você se inscrever aqui no canal. Nós estamos em mais de 700 amigos e amigas aqui, só gente boa na área. Se inscreva, porque aqui no canal você vai encontrar mais de 2.500 vídeos de análise técnica, igual essa que eu estou fazendo. E todos os dias de manhã, às 8h30, eu faço um comentário de abertura de mercado de graça para você. Então, à noite a gente vê a teoria e de manhã nós vemos a prática do pregão ao vivo. Tá? Teoria à noite, prática de manhã. Teoria à noite, prática de manhã. E se você acha que esse conteúdo te agrada e te interessa, agrega valor no seu operacional, deixa o like aí para fortalecer o canal. Isso e muito mais, turma, você vê na sala fechada de operações todo santo dia. De segunda a sexta, das 8h30 até 5 horas da tarde, operando com os professores do Hub 3, da parte educacional da Bolsa. Qual é a segunda entrada que dá para fazer aqui? Anota aí, meu amigo e minha amiga de casa. Qual que é a entrada de número 2 que dá para fazer? A entrada na VWAP. Aqui. Então, o que tem de acontecer? Naturalmente, o mercado tende a bater na VWAP, a próxima barra. O banco renova lote de venda, então eu vou fazer essa venda na VWAP. O stop é sempre curtinho, galera, stop sempre curtinho. E o alvo é sempre o fechamento de gap. Sempre o fechamento de gap. Para o mercado fazer esse movimento até o fechamento. Rápido, simples, objetivo, lucrativo. Beleza? Tira um print aí, porque eu vou fazer um replay de mercado antes de eu continuar. A continuação, eu vou subir mais o nível. Subir aí, a gente vai começar a jogar um outro jogo na Bolsa de Valores, tá? Recentemente, né, a gente recebeu alguns depoimentos e a galera gostou bastante, tá? Eu queria compartilhar com você. Dá uma olhada nesse depoimento que eu recebi. Ó, bom dia, Marquinhos, tudo bem? Sou sua aluna faz 20 dias. Sou técnica de enfermagem, ganho pouco, por isso entrei na bolsa. Achei que era mentira, que dava para ganhar dinheiro. KKKKK. Mas resolvi dar um voto de confiança em você. Fiz R$ 2.890 nessa semana, ou seja, 2 dias. Mais do que o meu salário. Muitas pessoas perguntaram o que essa pessoa em específico ela faz. Ela tem uma agenda muito corrida no hospital. E ela, antes de entrar no hospital, ela começou a ficar especialista em abertura de mercado. E ela faz essas operações pelo celular. Então ela chega no hospital, ela prepara exatamente o gráfico pelo celular e ela opera meia hora por dia. Só opera meia hora, porque a partir das 9h45, se eu não me engano, ela entra no hospital e faz o plantão dela. O turno dela, né? Da parte da manhã, tarde, barra noite. E aí ela entendeu que se ela trabalhar direitinho, se alavancar da maneira correta, ela consegue melhorar a fonte de renda dela, tá? Então, isso que eu estou ensinando é o que ela faz, tá? Tem outros depoimentos, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Agora vamos um pouquinho no gráfico aqui, tá? Vamos fazer alguns exemplos do gráfico para eu te explicar como coloco o comando de venda, como que eu movimento o stop da maneira correta, como que eu conduzo isso da maneira correta, como que eu faço exatamente tudo isso, tá? Então, bora lá para você aprender. Se você tiver com algum tipo de dúvida, pode perguntar também no chat. O atendimento, ele está no chat respondendo, eles passam uma pergunta aqui para mim e eu consigo, tá, te responder. Então, dá uma olhadinha no dia 8 de junho. Eu vou pegar só exemplos recentes, tá? 8 de junho foi segunda-feira da semana passada. Vê se você consegue enxergar a mesma coisa que a gente enxerga na sala fechada. Dá sempre uma olhadinha quando você for operar no dia anterior. Então, dia 8 de junho é segunda. Dia 5 de junho é sexta-feira da semana passada em relação a 8. Dá sempre uma olhada nas médias. As médias, elas te ajudam bastante, tá, nessa tomada de decisão. Então, você percebe que essa linha preta, ó, é a média de 200. Ela é a média mais forte do mercado. E ela está ligeiramente apontada para a parte de baixo. De baixo não, para baixo. Tá vendo? Na parte inferior, eu tenho a linha vermelha, que é a nova exponencial, aqui no seu canto inferior direito da tela. E eu tenho a média de 20 aritmética, que é uma média de horas, que também está abaixo da média de 200. Só de eu bater o olho nessa média, eu consigo perceber que eu tenho um desalinhamento de média.
Eu tenho algo mais ou menos assim, como eu desenhei para você. Eu tenho um falso movimento de mercado. Se realmente fosse um mercado comprador, seria um alinhamento de médias assim. Média de 229 para compra. Tá vendo? Esse é alinhamento de média. Só que no gráfico, eu não tenho um alinhamento de média. Outro ponto que me chama a atenção. A primeira barra do dia, aqui no canto direito da tua tela, é uma barra vermelha. Então pensa, se é uma barra vermelha e eu tenho um desalinhamento de médias e a média mandatória, que é a 200, a mais forte, está inclinada para baixo, isso aqui é um mercado de venda. Foi isso que aconteceu. Onde é? Onde está o alvo? O alvo é o fechamento do dia anterior. Anterior. A diferença que tem entre o fechamento do dia anterior, a última cotação e a abertura do dia seguinte, essa diferença é conhecida como gap. Gap é a diferença que tem entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte. Então, quando dá entrada de venda, seja uma venda na mínima do candle de número 1, que é a entrada de primeira entrada que eu te ensinei, ou uma entrada na VWAP, que é a segunda entrada que eu te ensinei, o stop sempre vai ser o mesmo. O stop de 150 pontos. É sempre o mesmo. E o alvo é o fechamento de gap. E o que é legal? É um stop curto e os alvos são sempre longos. Tá vendo aqui, ó? Aqui deu 645 pontos de gain em 2 minutos. Rápido, simples, objetivo, indolor. Por isso que a galera gosta de operar abertura de mercado. Se você me perguntar, Marquinhos, eu posso fazer essa mesma análise em qualquer horário do dia? Pode. E se eu só tiver o horário do almoço para fazer? Pode. E se for 2 horas da tarde? Pode. E se for 4 horas da tarde? Pode. Agora, se você me perguntar o que eu prefiro operar abertura às 9 horas da manhã. Por quê? Porque eu já resolvo minha vida. Eu pego lá meia hora e opero a abertura, resolve a vida e volta a trabalhar, volta a fazer qualquer outra coisa, vai pra academia, vai passear com o cachorro, vai trabalhar. Então eu gosto de resolver a vida rápida. Agora, se você não pode nesse horário das 9 às 9h30, você pode fazer isso ao longo do pregão, não tem problema nenhum. Vou te dar alguns exemplos aqui ao longo da imersão. Vamos dar uma olhada. Agora, esse mercado carrega, eu vou fazer aqui um replay de mercado desse dia. Essa ferramenta Profit, a gente consegue fazer replay de mercado através dela. E aí, a gente consegue ter uma noção de como funciona e como que a gente consegue replicar essas operações no dia a dia. Beleza? E tudo isso que eu estou explicando à noite, eu faço de manhã no pregão, ao vivo. Tá? Então, só para a gente ver. Então, bora lá, turma. O que a gente tem aqui? Ó? Nós temos a seguinte situação. Eu dei um pause aqui. A primeira barrinha do dia fez uma barra vermelha e as médias na parte de baixo estão desalinhadas. Então, eu vou fazer uma venda, colocar uma venda na mínima do candle de número 1. Como que eu coloco uma venda na mínima do candle de número 1? Eu tenho duas maneiras. A primeira maneira que eu posso fazer é uma maneira manual. Eu posso passar o mouse em cima da barra 1 e ele vai te mostrar qual o preço da mínima. Então, a mínima está 170 mil. Tá vendo aqui, ó? 170 mil, 150 pontos. Vou colocar 170 mil, 150 pontos. E apertar o botão de venda. Então, eu vou ter uma venda na mínima dessa barra. Eu posso fazer isso manualmente. Tá? A segunda coisa que eu posso fazer é ter um atalho. Se você opera pelo computador, se você digitar não, se você apertar a tecla Alt do seu teclado, que fica geralmente no canto inferior esquerdo do seu teclado, se você apertar a tecla Alt e deixar ela pressionada, vai aparecer aqui para você, meio que sombreado, a ordem de venda. E com o mouse, você pode ajustar e colocar isso na mínima da barra 1. Quando você colocar na mínima, você aperta o botão do mouse. Então é um atalho. Esse atalho é mais rápido do que você digitar aqui. Então, ou você pode digitar, ou você pode se clicar na tecla Alt, ó, e você coloca manualmente. Você pode fazer exatamente desta maneira. Aqui você pode colocar os contratos que você acha que é interessante para você. Lembrando que você pode começar com R$ 155. Eu vou fazer com 20 contratos, que é a média da sala fechada de operações. Mas você pode fazer com apenas um contrato. Quando eu coloco aqui a ordem de venda, tá? Eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, colocar o meu stop e depois colocar o meu alvo. Então tem que proteger a minha operação e onde eu vou sair. Quando eu coloco o mouse em cima da ordem, vai aparecer em azul claro adicionar ordem oco. Então, primeira coisa, eu coloco o stop, ó, 150 pontos certinho. Então lá estará o meu stop, que é o meu limite de perda, e eu vou arrastar isso aqui para baixo e colocar no preço de fechamento, que é o fechamento de gap, fechamento do dia anterior. Faz sentido fazer essa operação? Faz bastante. Se eu tenho 80% de chance de acerto, eu tenho um risco de tomar um stop de 150 pontos e buscar 635, para a conta ficar fácil. Eu tenho 80% de chance de ganhar R$ 635 e perder 150. Eu tenho 80% de chance de ganhar R$ 63 e perder R$ 15. Eu quero operar mais pesado. Eu tenho 80% de chance de ganhar R$ 6.350 e perder R$ 1.500 em 20%. Tudo vai depender do valor que você quer colocar. Pode ser R$ 1, R$ 10, R$ 100 ou 100 mil. Cada um tem uma realidade. Tá? Mas só para você ter noção que o risco é baixo e o retorno é alto. Então a gente faz exatamente isso. Olha lá, pause. Acionou o meu gatilho de venda. Então minha venda foi acionada. Pegou a venda e o mercado começou a cair. Quando você está comigo na sala fechada, eu falo assim para você: turma, primeiro vamos proteger a nossa operação e depois nós vamos pensar em ganhar dinheiro. Eu sou muito pé no chão, sou muito metódico nas coisas que eu faço. Então é importante isso porque a gente trabalha com dinheiro, certo? Sendo assim, quando o mercado ele descer
80 pontos, é nesse momento que você mexe o seu stop. Então, se você tem muita dificuldade em mexer o stop, o mercado caiu 50 pontos, você põe stop no 0 a 0. O mercado caiu 30 pontos, você põe stop no 0 a 0. Você que está estopando demais ou está mexendo o stop da maneira errada, o que você vai fazer? Pegou a venda, desceu 80 pontos, você vai colocar esse stop no 0 a 0. Põe no break-even. Põe no break-even, chamar colocar stop no 0 a 0. O que isso significa? Se o mercado voltar, ele vai te tirar dessa operação. Tá? Mas pelo menos você não perdeu nada. Então você está protegido. Você consegue perceber, eu vou tirar as médias do gráfico. Você consegue perceber que o mercado, ele está basicamente, a grosso modo, desenhando, você consegue perceber que ele está na metade do caminho? Ele saiu aqui de cima e o alvo é aqui embaixo. Ele está basicamente na metade do caminho. O que a gente costuma fazer? Quando ele chega mais ou menos na metade do caminho, a gente pega e realiza lucro. Realiza lucro. O que isso significa? Essa operação, ela está dando R$ 1.020 em 1 minuto. Turma, isso aqui é uma máquina de dinheiro para quem sabe fazer. Tem muitas pessoas nessa live que talvez não consigam ganhar R$ 1.000 em 1 minuto. Tem muitas pessoas nessa live que talvez não ganhem R$ 1.000 na semana. Então, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Tá? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então, é interessante que você realize metade desse lucro. Então, se você está lucrando 1.020, pega R$ 510, que é metade, e coloca na sua conta corrente. Faz dinheiro com o mercado andando. Sempre tem esse hábito. Faz dinheiro com o mercado andando. Como é que eu faço isso? Você vai vir aqui do lado direito do Profit, tem um botão zerar. Você vai clicar com o botão direito, ele vai te dar a porcentagem. Quantos por cento desse lucro você quer realizar? Você vai vir aqui e colocar 50%. Quando você apertar OK, metade do lucro está na sua conta. E a outra metade você leva até o alvo e encerra a operação. Rápido, simples e lucrativo. Show de bola? Tranquilidade, turma? Beleza? Deixa eu colocar as médias aqui. Quer tirar uma foto? Quer tirar um print? Para você não esquecer, tirar aqui, ó. Vai printando estes exemplos para você guardar no rolo de câmera do seu celular. E aí, quando tiver a entrada, você saber exatamente o que você tem que fazer. E lembre-se, turma, isso aqui é uma eterna repetição. Os gráficos, eles são os mesmos, independentemente do dia. Esse desenho de junho aconteceu 2 semanas atrás, pode acontecer amanhã, pode acontecer em 2030, aconteceu em 1994. É sempre a mesma coisa. Eu brinco com a galera da sala que uma vez que você vê, você não consegue desver. Uma vez que você entende e grava o desenho, quando aparecer novamente, automaticamente você faz de novo. Por isso que eu falo, quanto mais replay de mercado você fizer, mais dinheiro você vai ganhar na sua vida. Quanto mais exercícios igual a esse você fizer, mais dinheiro terá na sua conta corrente. Agora, é todo mundo que faz replay de mercado? Não. Por quê? Porque você operou de manhã, chega à tarde cansado, você às vezes quer jantar, tomar um banho e dormir, e às vezes você não quer fazer um replay de mercado. Mas é isso que te deixa rico. Não sei se você quer, mas a minha missão é te dar o caminho das pedras. Beleza? Deixa eu voltar aqui para você agora. Turma, até aqui, beleza? Até aqui você está gostando? Porque a partir de agora eu vou subir um pouquinho mais o nível dessa aula. Eu vou subir um pouquinho mais. Não é que eu vou dificultar, mas eu vou subir um pouco mais o nível para te dar mais exemplos, tá? Mais exemplos para você lucrar. Enquanto você está digitando aí no chat, se você quer que eu suba um pouco mais o nível, deixa eu te mostrar mais depoimentos aqui legais. Olha que legal. Recebi esse depoimento aqui de uma pessoa. Faz parte da sala fechada. Bom dia, atendimento, tudo bem? Pode encaminhar essa mensagem para o professor Marquinhos? Mestre, eu não sou mais de nada, né? Estou na sala há 1 ano e vou renovar a matrícula nessa quinta-feira. Quinta-feira agora a galera renova a matrícula e a gente abre para quem não faz parte da sala. Comecei na sala sem saber nada e fechei esse primeiro ano, esses 360 dias que ele está com a gente, 365, com um lucro líquido de R$ 43.565,88. Isso descontando imposto de renda e descontando as taxas da bolsa. Ou seja, limpinho. Você acha que já posso dobrar a mão nesse próximo ano, que é a próxima quinta-feira agora? Uma ganância, né? Caraca. Depois eu vou ter que responder aqui no particular. Olha que interessante. Pessoas comuns, de profissões completamente diferentes, de bolsa de valores, fazendo um resultado bem interessante. Olha que legal. Na semana, iniciante, fazendo R$ 1.500 na semana. Aproximadamente de 5 a 6 mil reais por mês. Iniciante. Não sei se é legal esse valor para você. De 5 a 6 pau por mês, cara, eu acho que dá para dar entrada num apartamento legal, se você mora de aluguel. Eu acho que dá para fazer um financiamento de um carrinho, pra você comprar. Eu acho que, de repente, dá pra fazer uma viagem bacana. Eu acho que dá, de repente, pra quitar umas dívidas aí, que talvez possa estar enforcado. Eu acho que dá pra ter um plano de saúde legal ou melhorar o plano de saúde. Eu acho que, de repente, dá pra você investir e começar a montar uma carteira de investimentos e outros motivos que você queira. Então, você vê, operando baixo, com pouco dinheiro, R$ 1.500 na semana. Isso aí é legal pra você? Isso aí, eu acho que é legal. Outros depoimentos que eu recebi aqui bacana, ó. R$ 4.260 no dia. 10 operações, 10 certo, 100% de taxa de assertividade, só seguindo o protocolo. Aí a gente já está subindo o nível um pouquinho, né? Aqui a gente já está falando um patamar aproximado entre ganhos e perdas, a gente já está falando aí aproximadamente uns R$ 50.000 por mês. A gente está falando de 2 anos de sala, tá? Legal, né? Olha outros depoimentos que eu recebi aqui da hora. R$ 31.000 no dia, em conta real, tá vendo? R$ 31.000 no dia, 7 operações, 100% de taxa de assertividade. Legal, né? E, turma, você ficar aqui, eu vou ficar mostrando o relatório o dia inteiro. Hoje eu recebi esse relatório aqui, olha que legal. Não sei se o participante está na live hoje, olha que legal, ó.
Hoje ele fez R$ 1.700 com a gente na sala, 2 operações, um pós 700 no dia. Olha lá, Vitor, que faz parte do atendimento aqui da escola. Quero registrar meu sincero agradecimento a você e a toda a equipe da Bitrader por fazerem parte dessa trajetória. Cada ensinamento, orientação e suporte foram fundamentais para a minha evolução como trader. Peço que encaminhe esse relatório a Marquinhos. Tenho enorme orgulho de dizer que sou Prime, parte do time da escola. Faço parte desse grupo, representa comprometimento, disciplina, aprendizado contínuo e busca constante pela excelência. Minha gratidão a todos que contribuem diariamente para o crescimento e desenvolvimento dos alunos. Ó, PS, pode mostrar meu nome sem problemas. É o nosso amigo Edson, a gente só pagou a conta dele aqui para não ter nenhum tipo de problema. Poxa, galera, R$ 1.700 no dia? Não é legal, não? Pô, eu acho. Não sei como é que tá a sua situação financeira hoje, mas eu acho da hora. É muito diferente da realidade do brasileiro, né, turma? Tem gente que trabalha o mês inteiro para ganhar 1.700, né? A galera ganha um dia. Eu acho legal. Vamos subir um pouco mais de nível agora? Então, bora lá. Subindo um pouquinho mais de nível. Turma, vamos supor que amanhã nós tenhamos uma média de 200 apontado para baixo. Vamos supor que eu tenho o mesmo contexto, uma média de 9 e uma média de 20. Então, o que que eu tenho aqui? Eu não tenho média alinhada. Então, eu vou colocar aqui, ó, sem alinhamento. Sem alinhamento. Ok? Ou seja, se é um mercado sem alinhamento, pode ser um falso movimento. Ok? Então, tem que prestar bastante atenção a partir de agora. Vamos supor que amanhã, a primeira barra do dia, vamos supor, hein, seja essa barra aqui, ó, uma barra vermelha, com uma sombra embaixo, sombra em cima, e aqui no meio eu tenho uma VWAP. Vamos supor isso daqui. Beleza? Legal. Quando eu vejo esse cenário, automaticamente eu já coloco uma ordem de venda na mínima da barra. Eu já faço isso. Então o mercado tem 80% de chance de descer. 80% de chance de descer. Esse é o movimento de venda. Então eu já vou bonitão, já coloco uma venda aqui na mínima e stop curtinho, porque eu estou operando o índice futuro. E o alvo é o fechamento de gap. O que que eu estou acreditando? Eu acho que o mercado vai derreter, pegar meu gatilho de venda e pau, ir lá na parte de baixo. Beleza? Só que o mercado não faz isso. Imagina que o mercado faz um outro movimento. Imagina que a barrinha abre e ele faz isso aqui, ó. Imagina que ele faz esse movimento agora, com uma barra verde na sequência. O que essa imagem, o que que essa imagem aqui, ela me representa? Agora eu vou subir um pouquinho mais o nível. Subindo um pouquinho mais o nível para você. Olha lá. Eu vou desenhar aqui do lado, tá? Eu fiz um desenho mais ou menos assim, ó. Tem uma barra vermelha, uma sombra embaixo, uma sombra em cima. Mais ou menos assim, não é? E na sequência, eu tenho essa barra verde, que está aqui. Eu tenho basicamente uma barra verde, mais ou menos assim. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa barra verde e eu vou transpor essa barra verde dentro da barra vermelha. A barra verde dentro da barra vermelha. Então, eu vou fazer algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho a barra verde e essa barra verde eu vou jogar dentro da barra vermelha. Assim. Essa aula chama aula de interpretação de barra. Quando eu jogo a barra verde dentro da barra vermelha, automaticamente a barra ficou verde. Ou seja, quem domina a situação na abertura de mercado? Quem domina a situação agora é o comprador. Comprador. Mas, Marquinho, as médias elas estão desalinhadas. Tem problema? Não. Você lembra que o mercado tinha 80% de chance de descer? Você lembra que o mercado tinha 90% de chance de descer? A partir de agora, quando acontece esse movimento contrário, ele entra na margem de erro. Margem de erro. Ou seja, a partir de agora, o mercado estatisticamente tem 90% de chance de subir. E ser o mercado de compra. Onde está a compra? A compra, ela fica exatamente na máxima da barra. Então, na máxima dessa barrinha, eu vou colocar a minha ordem de compra. Compra. O stop continua curto, 150 pontos. E quando vem a porrada, ela vem num tiro seco. Tá? Vem exatamente o tiro seco. Para pegar o movimento de mercado. Tira um print, tira uma foto, para você não esquecer. E o alvo, eu vou te explicar onde é. Aqui, a gente opera de lote cheio. O que que é isso? Se eu opero com 10 lotes de índice, eu opero com 10. Se você opera com 20, opera com 20. Opera com 30, opera com 30. É nesse momento que a porrada vem seca e aí você costuma ver aqueles relatórios de performance de alguns alunos da sala um pouco mais avantajados. Relatórios aí que são mais expressivos, tá? Mais dinheiro, onde a galera aumenta a mão. Então a gente precisa aprender a dosar a mão, tá? Deixa eu só descompartilhar a telinha para você. Eu já vou compartilhar novamente para você não ver a minha cara feia aqui. E a gente seguir com a aula. Então vamos compartilhar novamente, tá? Então vou dar esse exemplo aqui para você agora. Só vou pegar exemplo recente, tá? Tudo que aconteceu no mês de junho, beleza? Então, bora lá. Dá uma olhadinha nesse dia aqui para ficar fácil o entendimento. Hã? Ó, dá uma olhadinha no dia 9 de junho. Ó, 9 de junho. Vê se você consegue enxergar a mesma coisa que a gente enxerga na sala fechada de operações. Se liga só. No dia 9 de junho,
a gente bateu o olho aqui nas médias na parte de baixo, e as médias até estavam alinhadas para compra. Média de 9, 20 e 200. A gente até falou, opa, isso aqui pode ser um mercado comprador. Mas a primeira barra do dia, ela fez uma barra com corpo pequeno vermelho, que é essa barra do lado direito da tua tela. O que significa essa barra em específico? Eu vou desenhar para você. Ó, olha essa primeira barra do dia, eu vou fazer um desenho aqui. Se liga. Ah, essa primeira barra do dia, ela é mais ou menos assim, ó. Ela tem um corpo pequeno, verde, ela tem uma sombra grande em cima e uma sombra assim embaixo. O que significa essa barra? O que significa essa barra? O mercado, ele abriu, desceu, subiu e o vendedor jogou o preço para baixo, fazendo essa sombra muito grande. Então, se eu for transpor essa sombra aqui, ela é uma gigantesca barra vermelha. E esse corpo aqui embaixo é uma sombra. Então, essas duas barras têm o mesmo significado. Elas têm formatos e cores diferentes, mas elas significam a mesma coisa. Entendeu? Quando eu venho para o gráfico e vejo essa barra aqui, isso aqui é uma barra vendedora. Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui e colocar uma venda na mínima da barra 1. Vou colocar essa venda aqui, ó. Venda, dia 9 de junho. Stop é de 150 pontos. E onde é o alvo? O alvo é o fechamento de gap. O alvo está aqui embaixo, ó. Ó. Fechamento de gap. O alvo está aqui. Qual que é a ideia? Que a barra abra e vai até o alvo e acabei o dia. É essa. Só que o mercado vem e faz isso aqui, ó. Opa. A segunda barra do dia faz uma barra verde, fechamento perto da máxima. Opa, calma aí. Então o mercado faz isso aqui, ó. O mercado abriu e fez uma barra verde. Exatamente assim. Se eu pegar essa barra e eu introduzir na primeira barra, fizer isso aqui, ó, a primeira e a segunda barra formam uma gigantesca barra de compra. E aí o que eu tenho? Eu tenho uma barra de compra com as médias alinhadas para compra. Porrada, lote cheio. Eu coloco uma compra na máxima do candle de número 2. O mercado vai porrar. Esquece vender. O mercado vai porrar. 90% de chance de subir. E às vezes você quer vender numa resistência, quer vender numa order block, quer vender em algum lugar, você acha que é para vender. Pelo contrário, o mercado vai porrar. 90% de chance de porrar. O stop é um stop de 150 pontos. Onde é o alvo? Essa própria barra 2, você pode projetar a Fibonacci nela para cima, que é o tema da próxima aula. É fundamental que você apareça aqui amanhã, porque se você perder a aula de amanhã, você vai querer dar um tiro no seu pé, você vai arrepender profundamente se você não aprender, não participar da aula de amanhã. É uma das principais aulas da Semana do Lucro. Aqui do lado direito tem a ferramenta Fibonacci. Se você sair da mínima do 2, máxima do 2, você tem os alvos de onde o mercado ele possa vir a chegar. Até onde a gente leva? A gente leva até o alvo de número 2. Ele crava certinho no alvo. É um tiro rápido, simples, indolor. Porrada. Pau, 400 pontos em 2 minutos. Rapidinho. Tá? Se você quiser tirar um print dessa tela, é o dia 9 de junho, terça-feira da semana passada. Tá? Tira um print aí para você não esquecer. Eu vou pegar esse mesmo dia e fazer um replay de mercado para você ver como que conduz essa operação. Tira aí. Tá? Depois, quando você já estiver na sala, tiver um pouquinho mais de conhecimento, aí a gente vai falar, turma, mercado bateu no segundo alvo de Fibo, mercado deixou uma estrela cadente no topo do gráfico, um padrão de reversão, venda na mínima, stop na máxima, pega a volta. Só que isso aqui é só na sala fechada. Porque senão a semana do lucro não acaba nunca mais. É muito conteúdo. Então a gente vai devagar. Beleza? Tá? Vamos fazer esse dia aqui pra gente aprender? Então bora lá. Vamos fazer esse dia aqui devagarzinho e treinando à noite e executando de manhã, tá? O pregão tá fechado, então à noite eu ministro aula e de manhã eu opero na bolsa. Então esteja comigo aqui amanhã, 8h30 da manhã. Se inscreva aí no canal para você que ainda não faz parte aqui do nosso time. Beleza? Então, bora lá. Começou o pregão, eu dou uma olhada no alinhamento das médias, vejo que as médias estão alinhadas para compra, então isso aqui é um bom sinal, e eu vou olhar essa primeira barra do dia. O que essa primeira barra do dia quer me dizer? Bom, a primeira barra do dia faz uma sombra muito grande na parte superior, então essa primeira barra do dia, ela é uma barra de venda, tá? Ela é uma barra de venda. Show de bola. Por ela ser uma barra de venda, eu vou já colocar uma venda na mínima dessa barra, tá? Então já vou colocar aqui uma venda na mínima dessa barrinha, colocar o meu stop de 150 pontos e meu alvo lá embaixo. É o fechamento de gap. Vale a pena fazer essa operação? Vale. Por quê? É um stop de 150 pontos para um alvo de 600, fechamento do dia anterior. Tá vendo? Ou seja, para a conta ficar fácil, estou disposto a perder R$ 15 para ganhar R$ 60. Estou disposto a perder R$ 150 para ganhar R$ 600. Estou disposto a perder R$ 1.500 para ganhar R$ 6.000 com 80% de chance de acerto. Vale a pena? Muito. Vale muito a pena fazer esse tipo de operação. Beleza, vou aguardar no local. Vou esperar o mercado pegar a minha ordem de venda. Está lá posicionado. Enquanto isso, eu estou olhando a barra 2. Vejo se a barra 2, como que ela vai fechar. Barrinha 2 está mexendo, e minha ordem de venda está posicionada. E vou ver como que a barra 2 vai fechar. Vai passando os minutos, vai passando os segundos, e eu percebo que nada de pegar a minha ordem de venda. Aí, eu percebo que encerrou o tempo. E a barra 2 fez uma barra compradora. Opa, a partir de agora, eu tenho 90% de chance do mercado subir. Então, essa ordem de venda que está aqui, eu preciso cancelar ela. Cancela imediatamente. Você clica no botão X, cancela essa ordem. Aí, o que eu vou fazer? Barra de compra.
com média alinhado para compra, é compra. Minha compra está na máxima da barra de número 2. Minha compra, ela vai estar posicionada aqui. Eu tenho duas maneiras, de colocar essa ordem de compra. Primeira maneira, eu posso passar o mouse em cima da barra e vai mostrar qual o preço da máxima da barrinha. 170.345. Posso vir aqui do lado direito e digitar 170.345. Aperto o botão de compra. Essa é a primeira maneira. Vai aparecer aqui o botão de compra. Certo? Qual é a segunda maneira? A segunda maneira é você fazer um atalho no seu teclado. Então, no canto inferior direito, geralmente no teclado tem um botão chamado Ctrl, bem no canto inferior esquerdo do seu teclado. Se você clicar e pressionar a tecla Ctrl, vai aparecer aqui para você, tá? A ordem de mercado. Em alguns computadores, pode ser que seja o botão Shift, no canto inferior esquerdo, depende da configuração do computador. Ou é o Ctrl ou é o botão Shift. Se você apertar o botão Shift, ele vai aparecer a ordem para você. Então, com o mouse, você ajusta, deixa pressionada a tecla, tá? Ajusta, e quando você colocar o mouse em cima da máxima, você aperta o botão do mouse. Aí ele vai estar a ordem posicionada aqui certinho para você. Como que eu coloco o stop e o alvo? Passo a mão em cima da ordem, tá vendo? É bem simples de fazer. Coloco o stop de 150 pontos, stop 150 pontos, e o seu alvo, você vai jogar lá para cima. Você vai colocar onde o seu alvo? Na projeção de Fibonacci. Então, por isso que é importante ter a plataforma Profit, ela tem essa ferramenta. Aqui do lado direito tem a ferramenta projeção de Fibo. Você clica na mínima do 2, máxima do 2, e ele dá 3 possíveis alvos que o mercado pode atingir. A gente sempre coloca no segundo alvo, alvo 2. Ou seja, nessa conta aqui, vale a pena fazer? Vale. Por quê? Eu tenho 90% de chance do mercado subir, estatisticamente na bolsa. Se der errado essa operação, eu perco 150 pontos para ganhar, vou colocar aqui ajustar, ó, 400 pontos. Para a conta ficar fácil, eu posso perder R$ 15 para ganhar R$ 40. Vale a pena? Com 90% de chance de ganhar R$ 40? Vale. Eu posso perder R$ 150 para ganhar R$ 400? Vale. Vale. Posso perder R$ 1.500 para ganhar R$ 4.000? Vale. Posso perder R$ 15.000 para ganhar R$ 40.000? Vale. Vale. Vai depender muito da sua realidade financeira. Ok? E depois disso, Marquinho, não tem mais nada o que eu possa fazer. Agora tem que deixar o mercado fazer a parte dele. Quando você está na sala fechada de operações comigo, eu sempre falo para você, turma, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Primeiro a gente protege, depois a gente ganha. O que a gente vai fazer aqui? Você que está nessa aula e tem muita dificuldade em mexer o stop, mexe o stop antes da hora, o mercado pegou a compra, subiu 30 pontos, você põe stop no 0 a 0, aí te stopa, o mercado corre, você tenta entrar no meio do caminho, entra errado, te stopa de novo, aí você entra num lugar nada a ver, sobe um pouquinho, você acha que tá ganhando dinheiro, o mercado volta, pega teu stop, ele vai de uma vez, aí você sempre está tentando pegar o bonde, nunca consegue sentar na janelinha. Você que tem essa dificuldade de mexer o stop, como que mexe o stop da maneira correta, turma? Segundo a metodologia americana. Pegou a sua compra, mercado subiu 80 pontos, ó, subiu 80 pontos, o stop você vai colocar no 0 a 0. Você vai pegar, ó, e manualmente colocar o stop no 0 a 0. Pronto. Não tem como mais você perder dinheiro. Se o mercado voltar, ele te tira da operação, mas você não perde dinheiro. Então, primeiro a gente protege, depois a gente ganha. Todo santo dia na sala é assim. Você que vai entrar quinta-feira na sala, quem abre as inscrições, com 60% de desconto, diga-se de passagem, que tá bem barato. É isso que você vai ver lá. Então, lembra, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Quando o mercado bater no primeiro alvo, que é o alvo 1, a gente vai fazer 50% de lucro. O que isso significa? Quando bater exatamente ali, metade do lucro que eu estiver tendo, eu vou realizar. Pause. Nesse exato momento, se você olhar aqui do lado direito, a operação está dando R$ 1.020 em basicamente 2 minutos. Calculadora. Vamos lá. R$ 1.020. Eu vou pegar metade desse lucro e colocar na minha conta. Ou seja, independentemente se o mercado for até o alvo ou ele voltar até o meu stop, R$ 510 já está garantido, galera. Quinhentão em 2 minutos. Tem gente que trabalha que nem um filho da mãe para ganhar R$ 500 por dia. Você está fazendo em 2 minutos, meu anjo. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Como é que eu faço essa parcial? Vem aqui do lado direito, clica no botão zerar com o botão direito do mouse e coloca 50%. Eu quero pegar metade do lucro. Ponto. O lucro está na minha conta. E o restante eu encerro lá em cima no meu alvo. E acabou a operação. Simples, rápido, objetivo e sem dor. Acabou. Pause. Que dia é esse, Marquinhos? 9 de junho. Terça-feira da semana passada. Eu tô dando só exemplo recente para você. Só para você ver o quanto de dinheiro você deixa de ganhar todo dia. Mas calma. Ainda bem que você tá aqui na aula, ainda bem que você vai entrar na sala. Você achou um caminho que você tava pedindo. Tamo junto. Tira um print, tira uma foto aí pra você não esquecer, galera. Por favor. Hã? Beleza? Esse tipo de conteúdo, turma, dificilmente você vai encontrar em YouTube. Isso é um conteúdo pago, tá? E dificilmente você vai ver algum professor de bolsa dando aula no YouTube. Geralmente aqui no YouTube você vai encontrar pessoas que fizeram alguns cursinhos de final de semana e fica dando curso de bolsa de valores. Aqui é outra pegada. Aqui é professor de Hub3, influenciador oficial da bolsa. Então você tem a chancela da bolsa de valores. Quando você entra na área do aluno, da escola, e se você ver aqui no próprio YouTube, na capa do YouTube, você vai ver que a gente tem um selo da B3. Ou seja, eu não sou um metedor de louco aqui nessa live. Dá uma olhada na capa desse YouTube aqui da V-Trader. Dá uma olhada dentro da tua área do aluno. Influenciador